só antes de passar para você, eu queria explicar um pouco mais a minha análise rasa quando eu falo que é difícil avaliar um time que joga 2 partidas em 48 horas. Por que eu digo isso? Quando acabou o jogo, assim como todo mundo que assistia a partida, eu achei estranho tirar o Pedro. Caramba, cara, o Pedro tá jogando pra caramba. Como é que vai tirar o Pedro? Eu achei estranho. Estranho foi botar o Pedro. Achei que o Pedro não ia nem jogar. Aí eu vi a entrevista do Domenech Torrent depois do jogo. Ele deu várias informações. Aliás, falando um português, que é muito legal de ver, porque assim, o Pepe Guardiola estudou 1 ano de alemão para ir assumir o Bayern. E a gente elogia pra caramba o Pepe Guardiola por isso. O Domenech Torrent, embora ele venha de um lugar onde se fala uma língua mais parecida com a nossa, até do que o espanhol, que é o catalão, tem muitas semelhanças do catalão com o português, ele claramente está muito preocupado em falar o português mesmo, não o portunhol, o português. Como disse o PVC hoje no nosso podcast, ele está falando português melhor do que quem já, PVC? Português do Brasil, ele fala melhor que o Jorge Jesus. Tá mais fácil entender. Entendeu? É o seguinte, a coisa mais absurda de todas, o Jorge Jesus, ano passado, em todos os canais, dava entrevista com legenda. Era inacreditável. Agora, e eu sou português, hein? Eu cresci vendo meu avô sempre falou dessa maneira, pá. Porque meu avô era português de Lisboa, assim como meu pai. Só que meu pai não tem sotaque de português, que chegou aqui muito cedo. Mas deixa eu contar. Aí o Domenech contou o seguinte na entrevista. Que, cara, o Departamento de Fisiologia do Flamengo fez exames nos atletas. E tinha um risco considerável de uma lesão muscular no Pedro. Também outros atletas tinham esse mesmo risco. Mas liberou o Pedro para 45, 50 minutos. Então, exatamente. Aí diz que ele, mesmo diante do exame, fez o que qualquer técnico deve fazer. Foi lá e foi conversar com o Pedro. Ó, tem exame aqui que mostra que você está com um risco de lesão muscular. Aí o Pedro falou, não, eu aguento 45 a 50 minutos. Ele mandou o Pedro para o jogo. Bruno Henrique, idem, que ele foi conversar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava extenuado, aguentava 30. Quer ver? Vamos ver o próprio Domenech Torrent falando, porque eu acho que é mais fácil de entender esses pontos perdidos pelo Flamengo depois de ouvir as explicações do treinador. Jogamos 3 jogos em 6 dias. O Bragantino jogou o último jogo faz 4 dias. Mas agora mesmo estou muito orgulhoso do time, porque muitos jogadores jogaram 90 minutos, como o Islas, como o Thiago. E jogaram muito bem, hoje também 90 minutos, aguentaram todo. Muitos jogadores estavam cansados porque me falaram isso, o Ger não podia jogar praticamente, o Bruno estava muito cansado, mas agora estou muito orgulhoso de todos eles porque eu sei a importância de jogar, ou o difícil que é jogar 3 jogos em 6 dias. Isso significa cada 2, 3 dias. Falamos individualmente com cada jogador, Ontem, hoje também, cada jogador, como você está, porque a informação perfeita é quando você fala com os jogadores. Você tem dados médicos que são muito importantes para nós, mas o mais importante é quando fala com o Ger, está não cansado, está morto porque jogou muitos jogos consecutivos. E falamos individualmente com todos. O Pedro sabíamos que tinha risco de lesão, mas quando falei com ele, me falou que podia jogar o primeiro tempo, 50 minutos. Decidimos jogar com ele porque estava numa forma óptima, mas não queríamos correr mais riscos de lesão, não? Como é que eu vou questionar as decisões que ele tomou no jogo, sendo que ele escalou o que ele pôde ontem? Olha só a minutagem dos atletas do Flamengo. O goleiro, por exemplo, tudo bem, é o goleiro, né? O Hugo jogou os 90 minutos terça e quinta. O Isla jogou os 90 minutos terça e quinta. Né? Chile contra a Colômbia, né? Isso. O Arão jogou 90 minutos terça, 67 minutos quinta. O Thiago Maia jogou 90 minutos os 2 jogos. O Gerson aguentou 76 minutos e 5 minutos. Entrou no lugar do Everton Ribeiro, que se machucou no segundo tempo. O Bruno Henrique, como a gente falava aqui, só tinha condições de 30 minutos. Tinha jogado 90 na terça. Jogou 28 ontem. O Everton Ribeiro jogou 28 minutos pela seleção em Lima, terça-feira. E ontem aguentou 89 minutos até se machucar. O Flamengo hoje, inclusive, promete divulgar informações sobre o que rolou no joelho do Everton Ribeiro. Ainda não sabemos. O Pedro jogou 90 minutos e o primeiro tempo ontem. O Lincoln jogou 14 minutos e os 90 minutos.
Essa é a situação do elenco rubro-negro nesses 2 jogos. Paulo Vinícius Coelho. Você quer ver um exemplo disso? Primeiro que, assim, a gente não vai fazer futebol de alto nível no Brasil enquanto não tiver gramado, enquanto tiver jogo 2 vezes por semana. Este ano é um ano diferente por causa da pandemia, ok, mas não pode. Terça e quinta não pode. Aconteceu na Inglaterra com o Tottenham, 1 mês e meio atrás, aquele jogo Tottenham e Chelsea, que o Dyer teve o piriri, digamos assim, foi pro banheiro, teve que ir pro vestiário. Mas é absolutamente pouco usual. E eram 2 competições diferentes. Está errado na Inglaterra, está errado aqui. Não pode acontecer. Como o Rizek falou agora, você perde a capacidade de análise. Por exemplo, na discussão Domenech e Sampaoli, acho o Sampaoli um técnico genial há muito tempo. Há 10 anos o Sampaoli é genial. Pelo menos, que a gente sabe, desde a Universidade do Chile. Então você pega o Sampaoli do empate contra o Fluminense, o Atlético desarmou 15 vezes e 10 no campo de ataque. Eu percebo a olho nu que o Flamengo não marca por pressão tanto quanto fazia com o Jorge Jesus. Então eu vou pegar o jogo de ontem. De 16 desarmes, foram 7 no campo de ataque. O que tem a ver com o que o Lino falou. Você desarma, pressiona só quando a bola vem para o lado, então por dentro a bola sai sem pressão e obriga o jogador a dar um combate que não acontecia antes. Mas como é que eu vou ter certeza desse número que eu estou dizendo? 7 de 16 desarmes é a característica do Domi? O jogo de ontem não permite dizer isso. Porque o jogo de ontem não tinha a intensidade necessária. Eles jogaram na terça-feira. Será que a gente não pode começar a discutir, como os ingleses já estão discutindo, diminuição de campeonato nacional e número de clubes? A Premier League já está discutindo baixar de 20 para 18. Acho que a gente tem outros lugares onde cortar antes de diminuir o brasileiro, né? Tem estadual para cortar, né? Exatamente. Não, eu só acho que assim, a discussão do Big Picture na Inglaterra, ela se esgotou, acabou sendo rejeitada nesse momento, porque era uma discussão elitista. Uma coisa é você fazer um campeonato como na Alemanha, que eu tenho dito aqui desde o ano passado, ano retrasado. Se você vai ter 2 clubes que sobem para a Série A do Brasil e você sabe que vão cair, como aconteceu no ano passado com o CSA e Avaí, e como aconteceu em 2018 com América Mineiro e Paraná, nesse caso é melhor fazer o campeonato com 18. Só que o Big Picture da Inglaterra foi uma discussão elitista, porque eles diziam assim, vão ter poder de voto os 9 há mais tempo na Premier League, então o Big Six resolve tudo. Então não pode ser assim, não pode ser esse o cenário. Caiu ali, mas é uma discussão, diminuir o número de clubes é uma discussão. O que não pode, um ano tem 52 semanas, 48 porque são quartos de férias, mais quarto de pré-temporada. Você tem que fazer o ano caber em 40 semanas, 42 no máximo. Senão, não tem como fazer o jogo. Ô Zé, você já jogou, Zé, terça e quinta na sua carreira, cara? Como é que foi essa experiência? Se você... Sábado, terça, quinta, o pacote é maior. Verdade, Né? Sábado, terça, quinta, verdade, Terça, bem lembrado. quinta. Já passou por isso, Zé? Joguei sim, joguei, se eu não me engano, 2013 ou 2014, porque 2012 foi quando eu voltei de estar jogando 14 anos fora, né? Então eu volto do Catar para jogar no Grêmio e eu voltei no meio do ano, né, de 2012. Eu acho que esses 3 jogos durante a semana eu fiz em 2013, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Mas, por incrível que pareça, quando eu peguei essa sequência de jogos, eu vim ter a minha primeira lesão muscular na minha carreira, com 38 anos. E essa lesão, ela foi uma lesão de grau 2, que eu poderia, depois de fazer o tratamento, voltar a estar apto a jogar ou ir para a transição, né, antes de começar a jogar, em 2, 3 semanas. Eu lembro que essa lesão fez com que eu ficasse de 6 a 7 semanas no departamento médico, porque era a minha primeira lesão e quando eu voltava para fazer a transição, eu sempre ficava meio
com o pé atrás se estava 100%, até porque eu não sabia o que era uma lesão muscular. Então, essa sequência de jogos, quando eu voltei para o Brasil, me causou muita fadiga ao ponto de eu ter tido a minha primeira lesão muscular com 38 anos. Cara, e nessa sequência, nessa maratona aí, extenuante, o Flamengo ainda foi melhor que o Atlético, cara. A gente está falando muito de perder pontos para o Bragantino, mas o Atlético foi pior nessa semana de desfalques. O Flamengo fez 13 pontos nos últimos 15. O Atlético, nessa semana de desfalques, graças à famigerada data FIFA, que não para no Brasil, né? O problema não é nem a data FIFA, porque o nosso calendário não para em data FIFA, então a data FIFA esfacela os nossos clubes. E aí o Atlético Mineiro, esfacelado, ele perdeu do Fortaleza na semana passada. Aí ganhou do Goiás e empatou com o Fluminense. Nos últimos 3 jogos, o Atlético Mineiro deixou para trás 5 pontos, cara. Então, assim, o Flamengo até que foi muito bem. Só foi perder ponto ontem, nessa semana. Não é? Quase perdeu para o Goiás, né? Descobriu na última jogada. Não é uma questão de olhar para a tabela mas e teve avaliar. o recorde de finalizações do próprio Flamengo no campeonato contra o Goiás, né? O Galo também finalizou muito contra o Fluminense. O Fluminense sobreviveu, resistiu. O Bragantino ontem se defendeu melhor contra o Flamengo. O Flamengo foi melhor do que o Galo nessa semana de maratona. A gente está elogiando muito o Fluminense, que conseguiu, em especial no primeiro tempo, parar o jogo do Galo, mas o Bragantino também conseguiu parar o Flamengo, com todos os problemas do Flamengo, né? O nível do campeonato também está crescendo no fundo da tabela. Os movimentos que a gente vê do Coritiba, do Bragantino, de quem está querendo fugir, são movimentos técnicos relevantes no campeonato. E isso vai fazer com que o campeão esse ano, dificilmente, PVC que me ajude, vá passar dos 80 pontos. Acho que a gente vai ter um campeão muito próximo disso. Não vai ser aquele campeonato louco próximo dos 90, vai ser para baixo disso. O ano passado foi 90, foi o recorde, né? Eu sempre dizia que quem fizesse 73 pontos seria campeão, porque o vice-campeão nunca tinha feito 73, o melhor vice-campeão tinha 72. No ano passado, o vice-campeão fez 74, o que indica que quem fizer 75 pontos, pela história, não é pelo futuro, vai ser campeão. Em teoria, quem bater 75 pontos vai vestir a faixa de campeão. Mas, de fato, o Flamengo fez, até agora, como mandante, ele tem 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Não que no ano passado, com o Jorge Jesus, ele só empatou o jogo com o São Paulo, mas ele vinha com tropeços antes. Ele pode ter um deslanchar e chegar mais do que 75, 80 pontos. Pode acontecer. O Jorge Jesus assumiu no ano passado na 10ª rodada. E assumiu a liderança no ano passado na 16ª rodada. Mas, em tese, o campeão vai ter 75. Em tese, o campeão não vai ter os 90 do ano passado, como disse o Lino.